Peppa Pig parece um desenho inocente e divertido, mas por trás dos episódios fofinhos existem algumas teorias secretas que deixam muita gente de cabelo em pé. Será que você faz ideia de quais são as teorias mais estranhas e curiosas sobre Peppa Pig? Experimento IVI. Com a chegada da nova irmãzinha da Peppa, um grande alerta vermelho soou entre os fãs que adoram criar teorias malucas sobre o mundo da porquinha cor-de-rosa. E, como não poderia faltar, surgiu uma teoria sombria de que a Ivy teria sido criada em um laboratório secreto. Mas pera lá, como assim? A ideia é que a mamãe Pig não ficou grávida naturalmente. Nada de planejamento familiar ou chá de bebê fofo. Segundo os conspiradores, ela foi fertilizada em laboratório para gerar um substituto caso acontecesse algo com a Peppa. Afinal, convenhamos, ela anunciou essa gravidez com tanta pressa que parecia promoção relâmpago de Black Friday. Se você é fã, sabe bem que o desenho gira totalmente em torno das aventuras e descobertas da Peppa. Sim, tem o George e o Papai Pig, mas se ela sumisse do nada, a série inteira iria por água abaixo. A teoria diz que precisavam de um plano B. Por isso o nascimento da Ivy foi tão apressado. Mamãe Pig anunciou que teria o bebê em julho de 2025, mas nasceu em maio. Alguém ligou o modo turbo no útero dela? Agora, se a Mamãe Pig realmente usou um laboratório secreto, quem seria o cientista maluco por trás disso? A suspeita recai sobre a incansável Senhorita Coelho. Afinal, ela já é médica, motorista de trem, bombeira, vendedora, parteira. Não seria surpresa se tivesse um laboratório subterrâneo com clones da Peppa prontos para qualquer emergência. E por mais que existam várias teorias sobre a Ivy, vamos combinar, nenhuma é tão sombria quanto essa. Para quem acha que Peppa Pig é só risadas e poças de lama, essas teorias provam que a criatividade dos fãs não tem limites. Vem agora com a gente acompanhar mais um vídeo. Reencarnação. Acredite ou não, existem fãs de Peppa Pig que levam bem a sério o tema vida após a morte. Talvez esse não seja o seu caso ou não. Essa teoria diz que os personagens da série estariam, na verdade, vivendo uma nova vida só que, dessa vez, como animais fofinhos. Seria mais ou menos assim. Depois de morrer, as pessoas chegariam a uma espécie de purgatório, mas em vez de passar o dia rezando para limpar os pecados, teriam a oportunidade de experimentar a vida de outra forma. Reencarnam como animais que andam, falam, dirigem carros e moram em casinhas coloridas no alto de colinas. Sim, praticamente um Airbnb espiritual com tema rural britânico. A ideia é que viver como animais seria uma espécie de lição cósmica. Assim, eles poderiam construir uma sociedade diferente, cooperativa, com piqueniques, lamas terapêuticas e zero boletos humanos. Há quem acredite que a Ivy é a reencarnação da sua tia-avó de quem ela herdou o nome. Apesar de não ser a teoria mais sombria do fandom, afinal, não tem ninguém sendo transformado em espetinho, vamos admitir, ainda é bem maluca. Especialmente se a gente parar para imaginar. Será que, antes de reencarnar, a pessoa escolhe qual animal quer ser? Todos mortos. Existe também outra teoria para lá de sinistra e um pouco misteriosa sobre Peppa Pig. A ideia de que todos os personagens estão mortos e que aquele mundinho colorido e fofinho seria, na verdade, uma interpretação infantil do purgatório. Sim, é isso mesmo que você ouviu, Peppa no limbo espiritual. Para quem não sabe, na tradição cristã o purgatório é tipo uma sala de espera para as almas pecadoras se redimirem antes de chegar ao céu. Um spa espiritual só que sem massagem e com muito arrependimento. Segundo a teoria, os humanos morreram e foram parar lá para pagar seus pecados. Mas, como estamos falando de um programa infantil, a realidade não poderia aparecer de forma tão traumática. Em vez de almas penadas gemendo pelos cantos, temos animais fofinhos que falam, andam de carro e fazem piquenique. Afinal, nada como transformar um pesadelo em um episódio de 5 minutos com trilha alegre. E se você parar para pensar, faz até um bizarro sentido. Por que raios, porcos, coelhos e elefantes vivem como humanos, têm casas, empregos e até médicos? Talvez seja porque não são mais humanos, mas sim almas cumprindo penitências disfarçadas de bichinhos antropomórficos. Uma forma fofa de pagar os boletos espirituais antes do paraíso. Antes de continuar as teorias secretas da Peppa Pig, comenta aqui embaixo imaginação. Culto secreto. Você já deve ter esbarrado por aí em teorias sobre sociedades secretas desses clubes misteriosos que fazem cultos para deuses, seguem regras estranhas e têm jeitos próprios de se identificar. Pois acredite se quiser, tem gente que jura que Peppa Pig é, na verdade, um enorme culto disfarçado de desenho infantil. Essa teoria tenta explicar por que quase ninguém na série tem nome próprio. Sério, já reparou? A maioria dos personagens é chamada de mamãe, papai, senhor ou senhora e o nome do animal. Pouquíssimos têm nomes de verdade, e segundo os teóricos da conspiração, isso não é acaso. Eles acreditam que só quem faz parte do alto escalão do culto recebe um nome próprio. É por isso que sabemos, por exemplo, o nome do Reggie Coelho e agora da tia-avó Ivy. São como nobres de uma sociedade secreta com crachá VIP e tudo. Segundo essa visão totalmente sensata,
Ao chegar na maioridade, os adultos perdem o próprio nome e passam a ser chamados apenas por senhor ou senhora, mais a espécie uma tradição para marcar que agora pertencem ao culto. A mamãe e o papai Pig mantêm esses títulos específicos porque a série é do ponto de vista da Peppa. Ela é a protagonista e eles formam uma casta especial dedicada a servi-la ou talvez mantê-la no caminho da seita. Outro detalhe que levanta suspeitas são aquelas casas isoladas no alto de colinas. Não parece cenário perfeito para adorar entidades misteriosas em cerimônias à luz de velas? Nada de vizinhos bisbilhoteiros ou entregador de pizza para estragar o ritual secreto. E se você acha que essa é a única teoria bizarra sobre as casinhas nas colinas, sinto dizer que você está redondamente enganado. O fandom da Peppa tem combustível de sobra para 1000 explicações conspiratórias de culto misterioso à sociedade da porquinha cor-de-rosa. Canibais, e parece que os fãs de Peppa Pig realmente têm uma quedinha por teorias bizarras e por sociedades antigas com costumes ainda mais duvidosos. Afinal, se a humanidade já teve gente que praticava canibalismo, por que não imaginar que a Peppa e seus amigos fofinhos fazem o mesmo? Segundo essa teoria meio perturbadora, os personagens seriam canibais. A pista: eles nunca são mostrados comendo carne explicitamente. Adoram macarrão, bolo, salada. A coisa piora quando dizem que isso explicaria porque não há humanos no mundo da Peppa. Eles foram todos transformados em espetinho. Os poucos humanos que sobraram estariam escondidos em bunkers, morrendo de medo dessa sociedade de animais antropomórficos que, aparentemente, tem um certo gosto por carne exótica. Mas segura essa, porque a teoria fica ainda mais sinistra. Os fãs especulam que os bichos não se contentam só com carne humana. Não, eles também teriam em seus cardápios outros animais. Isso explicaria porque só existe uma única família de cada animal no universo de Peppa. A família Pig, única, e o tio da Peppa mora longe justamente para não acabar na churrasqueira da reunião de domingo. E não pense que o vovô e a vovó Pig escaparam dessa trama macabra. Eles seriam parte de uma casta superior, com permissão para viver mais tempo já que preferem abater os mais jovens. Basicamente, mamãe e papai Pig seriam substitutos naturais no ciclo do terror, prontos para assumir o trono do churrasqueiro supremo quando os velhos se aposentarem. É ou não é uma das teorias mais insanas já inventadas para um desenho de porquinhos fofos? E agora é o momento certo para você que ainda não é inscrito no canal se inscrever. Assim, você não perde nenhuma novidade. Mundo pós-apocalíptico. Essa aqui é uma das teorias mais sombras e populares sobre o universo de Peppa Pig. A ideia de que todo aquele mundinho fofo e colorido surgiu depois de um verdadeiro apocalipse zumbi climático. Pois é, nada de arco-íris e unicórnios, estamos falando de radiação, extinção humana e mutações bizarras. Segundo os fãs conspiradores, o mundo de Peppa surgiu depois de uma era catastrófica, com mudanças climáticas extremas e radiação que transformou os poucos sobreviventes em animais antropomórficos. Isso explicaria por que não existem humanos em Peppa Pig, eles foram todos extintos. E também justificaria o detalhe estranho das casas no topo das colinas. Elas não foram construídas lá por pura estética campestre, mas para escapar de inundações, que seriam frequentes nesse mundo pós-apocalíptico. Aliás, se você prestar atenção, tem um episódio que praticamente entrega o jogo. O episódio A Maior Poça de Lama do Mundo, em que chove tanto que tudo fica alagado. A salvação? Todas as casas no alto das colinas continuam sequinhas e seguras, como se o povo já soubesse que de tempos em tempos rola um mini apocalipse aquático. Outro detalhe curioso é a obsessão deles com o mar e a navegação. O vovô Pig tem um barco pronto para resgatar todo mundo durante as cheias, organizando entregas de suprimentos como um verdadeiro capitão pós-apocalíptico. E, claro, se o barco falhar, tem sempre a senhorita Coelho para fazer entregas de helicóptero. Fica a dica: se o mundo acabar, contrate a senhorita Coelho. Por fim, a teoria diz que com a extinção dos humanos, os animais evoluíram para uma nova forma de vida inteligente, criando sua própria sociedade cheia de escolas, hospitais, chá com bolo e regras sociais bem estranhas. No fim das contas, Peppa Pig pode parecer um desenho inocente para crianças, mas para os fãs conspiradores, é basicamente Mad Max com porquinhos. Sonho da Peppa. Hoje em dia os desenhos infantis são super criativos, afinal, são feitos para crianças, esses pequenos gênios da imaginação. Mas alguns fãs de Peppa Pig resolveram levar a criatividade para um lugar bem mais sombrio. Eles acreditam que a Peppa está em coma e que todos os episódios são apenas sonhos dela. Sim, nada de aventuras na lama de verdade, só devaneios de uma mente inconsciente. Essa teoria tenta explicar por que a série é tão centrada na Peppa. Tudo gira em torno dela, suas aventuras, aprendizados e até crises existenciais. Seria porque ela é a única real, vivendo tudo isso dentro da própria cabeça. Mas tem um detalhe curioso que complica um pouco essa ideia. Se é tudo sonho, cadê as coisas malucas de sonho? Cadê física sem sentido? Elefantes voando, chuvas de gelatina? Na série, tudo é até bem lógico para um desenho infantil, o que faz muitos fãs torcerem o nariz para essa teoria e considerá-la meio furada. Agora, você deve estar se perguntando:
Tá, mas por que a Peppa estaria em coma? Aí é que a imaginação dos teóricos fica ainda mais sombria e divertida de ler. Alguns acreditam que ela sofria de uma doença terrível e precisou ser colocada em coma induzido. Já outros juram que ela sofreu um acidente grave junto com a família, o que também explicaria por que o George fala tão pouco como se ele tivesse tido sequelas, mesmo apresentando um desenvolvimento normal para a idade. No fim das contas, pode até não ser a teoria mais aceita do fandom, até porque faltam aquelas reviravoltas de sonhos sem pé nem cabeça. Mas vamos combinar, é uma das mais trágicas e criativas já inventadas para explicar um simples desenho de porquinhos cor-de-rosa. No fim das contas, por mais sombrias, essas teorias mostram o quanto Peppa Pig desperta a imaginação dos fãs de todas as idades. Se você curte o mundo da Bluey e dos desenhos animados, temos 2 vídeos muito legais que você vai adorar assistir. Valeu por acompanhar e até a próxima!